Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Normalmente falamos de Chico Xavier em Uberaba, mas hoje falaremos de uma outra época, antes de Chico vir para Uberaba. Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a cidade mineira, que hoje está aqui representada pelo nosso convidado Eugênio Eustáquio. Eugênio, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disposição. Nosso abraço de gratidão ao novo amigo que conhecemos hoje. Boa noite a você e a todos que estão nos escutando. É uma alegria compartilhar com vocês esse momento, esse programa da noite de hoje. Um abraço a todos. Muito obrigado, Eugênio. Eugênio, eu estou te conhecendo agora. A nossa indicação foi feita pelo amigo comum Maurício, de Brasília, Distrito Federal, que nos passou o seu contato, nos sugeriu entrevistá-lo também. É uma alegria muito grande. Maurício, muito obrigado pela indicação. É sempre uma honra esses intercâmbios entre amigos que vão se conhecendo e se fortalecendo. E como eu, que também não conhecia o Eugênio, muita gente que está aqui agora não conhece o Eugênio. Eugênio, você nasceu em Pedro Leopoldo mesmo? Eu nasci em Pedro Leopoldo no ano de 1958. Minha família toda residia aqui, e aí nós nascemos aqui em 1958, na comunidade da Fábrica de Tecidos, um bairro chamado Quadro, um local histórico aqui da nossa cidade. E quando você nasceu, os seus pais eram espíritas ou vocês se tornaram espíritas depois? Não, aqui nessa época, né, todo mundo era católico. Minha família toda era católica. Eu fui o primeiro espírita da família. Hoje todos são espíritas. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Puxa vida! Que coisa interessante. É verdade. E você nasceu um ano antes de Chico mudar-se para Uberaba, então? Sim. Como eu disse, nós nascemos lá na comunidade da Fábrica de Tecidos. O meu pai era um grande amigo de Chico, né? Porque a irmã do Chico também era nossa vizinha, a Cidália Xavier de Carvalho, uma amiga de uma vida inteira. Inclusive, a Cidália que escolheu o nosso nome quando nascemos lá nessa rua. A gente era bem próximo da família Xavier, do Chico Xavier, e como era aqui, né, a cidade pequena, a cidade interior, todo mundo se conhecia, todo mundo se gostava, principalmente a gente que nasceu numa comunidade, né, como da Fábrica de Tecido, do qual o Chico era muito ligado. Ele trabalhou na fábrica, as irmãs, o pai, enfim, a gente nasceu bem próximo a essa figura maior que é o Chico Xavier, né? E Pedro Leopoldo hoje tem uma população aproximada de quantos habitantes aproximadamente? 85 mil habitantes, mais ou menos. Ah, uma cidade pequena. Continua uma cidade pequena, né? Hoje a gente faz parte da grande BH, mas o Pedro Leopoldo foi levado a distrito em 1901, né, com a construção da início da Estrada de Ferro, que levou o nome do engenheiro Pedro Leopoldo, né? E foi instalada a cidade em 1924. Então, quer dizer, o Chico tinha 14 anos quando Pedro Leopoldo foi elevado à cidade, né? O Chico nasceu em 1910, então é uma cidade ainda, hoje faz parte da grande BH, mas é uma cidade interiorana ainda, graças a Deus, com os progressos necessários, né? Mas é muito bom. Veja que interessante, os telespectadores que estão nos acompanhando. Essas entrevistas nos ajudam até a aprender geografia e história, porque a gente começa, a gente fica sabendo informações históricas. Para mim, são notícias novas essas. Você disse da grande BH, Pedro Leopoldo, você está a quantos quilômetros da capital? 40 quilômetros da capital. Ah, pertinho de BH. É muito próximo, né? 40 quilômetros, a gente está no centro de Belo Horizonte. Bom, você me disse que foi a primeira pessoa espírita, a que se tornou espírita na família. E como é que foi essa história de você se tornar espírita? Na verdade, eu sempre tive muito interesse nessa questão, né, espiritual. Apesar de ser católico, meu pai sempre foi muito aberto a essas realidades, né? Era amigo do Chico, a gente via falar no Chico, mas
na realidade, eu achei que eu ia ser um pai de santo, mas não teve nada a ver com a minha trajetória. Acho que é pelo sentido, era mais próximo, a gente que não conhecia, né? Então, eu comecei aí ao tempo levando uma cunhada minha que precisou de uma assistência espiritual, e como ninguém na minha família era, eu me dispus a ir com ela. E comecei a estudar a doutrina espírita, me interessei pelo assunto e resolvi fazer um culto do Evangelho lá na minha residência, já que meus pais nos davam tanta abertura de escolhas. Aí nós iniciamos o culto na nossa casa, e foi na década de 80. E como era muito restrito as permissões para que os filhos entrassem na doutrina espírita naquela época, né, alguns amigos nossos de colégio e tudo mais se interessou pelo tema e foram estudar conosco em casa. Aí formamos um grupo lá, já com as 30 pessoas, estudando o Evangelho, passamos a fazer uma campanha do quilo, para auxiliar umas famílias, segundo nos foram orientados, né, que necessitavam. E depois começamos um estudo de mediunidade. Nessa época, eu frequentava o Grupo Sheila aqui em Pedro Leopoldo. Aí que nós vimos a necessidade de formalizar aquilo, né? Nós conversamos com Sheila, que era uma casa mais próxima nossa, e ela falou que aguardasse que o lugar estava sendo preparado. Aí nós relembramos do Meimei, que Chico tinha fundado em 1952 para assistência espiritual. E lá eu sabia que só tinha 2 reuniões semanais. Então, tinha muito tempo livre lá. Aí eu conversei com a Dália, se a gente podia passar a estudar lá. Ela falou, tem que ver com o Chico. Nós estamos falando em 82, né? Então, o Chico nos orientou o seguinte, que fôssemos com o grupo, mas que eu entrasse imediatamente para o grupo Meimei, que era o grupo fundado em 52. Tanto é que eu fui o primeiro da segunda geração do grupo Meimei, fundado por Chico. Quando nós iniciamos, era todo o grupo ainda que tinha começado os trabalhos com Chico. Já estavam todos mais idosos que nós, né? Mas aí nós começamos a tarefa assim. E a partir daí, minha família toda foi aderindo através do culto do Evangelho no lar. Então, assim começou a nossa história. Que maravilha. Eu estou vendo aí atrás de você alguns bancos, algumas fileiras de bancos. Você está num auditório de um centro espírita, é isso? Não, nós estamos aqui na casa do Chico Xavier, onde ele residiu de 1948 até 1959, na sua partida para Uberaba. Nós somos responsáveis pela casa e estamos aproveitando a oportunidade para falar do Chico aqui, onde ele residiu. Aqui, onde estou, esse auditório, era exatamente o quintal da casa, onde foi construído esse auditório para o estudo do Evangelho no lar, que é realizado todos os domingos às 18 horas. Que maravilha. Agora, Eugênio, você nasceu um ano antes de Chico mudar-se para Uberaba. Você disse que seu pai, como era uma cidade pequena, seu pai conhecia o Chico. O Chico nasceu em Pedro Leopoldo, viveu aí de 1910, quando nasceu, até 1959, quando mudou-se então para Uberaba, estava com 49 anos. E o seu pai, como uma cidade pequena, conhecia o Chico, eles eram amigos, mas o seu pai não era espírita. E depois que o Chico mudou-se para Uberaba, o seu pai manteve contato com o Chico, visitando-o em Uberaba, o Chico ia a Pedro Leopoldo, como é que foi essa história? Olha, o Chico, quando ele foi para Uberaba, ele passava sempre, desde que ele foi a Uberaba, ele passava o Natal em Uberaba e o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo. E em datas significativas, o Chico sempre estava por aqui. O Chico, como você diz, ele estava com 49 para 50 anos, era um jovem, pela energia que ele tinha, né? E a família dele toda estava aqui em Pedro Leopoldo, né? A família toda aqui. Então, o Chico vinha periodicamente ver as irmãs, os irmãos, né? Visitar os locais que ele trabalhou. E o Chico, ele teve esse carinho com Pedro Leopoldo a vida toda. Então, na nossa infância, como que eu vi o Chico? Ele indo visitar a cidade, nós morávamos do lado da casa dela. E Chico sempre com aquela energia, sendo um homem bem, mesmo não conhecendo, né, o cabedal espiritual dele na nossa infância, a gente sentia aquela bondade dele, aquela atenção, aquele carinho.
e aquela festa quando o Chico chegava. Eu falo por isso que o Chico de Pedro Leopoldo é um pouco diferente, né, na percepção dos Pedro Leopoldenses que conviveram com ele, e nós que tivemos oportunidade, porque eu fui ter um contato mais próximo com o Chico em doutrina espírita a partir da década de 80. Antes era um amigo, um tio, que visitava a cidade naquela bondade, naquela personalidade que todos reconheciam aqui. Mas devido à vida simples que Chico levou aqui, né, ele iniciou aqui, conservou essa simplicidade até o final da sua existência, mas aqui nós vimos nascer Chico Xavier, o médium Chico Xavier, né? E o Chico aqui foi uma pessoa que trabalhou, né, diariamente em locais públicos, como foi no Zé Felizardo, no Bar do Dove, mesmo na Fazenda Modelo. Ele criou a família com a perda da madrasta, né? Ele ficou com os filhos menores, por responsabilidade dele, que o pai deu liberdade de entregar os filhos, ele não quis. O Chico ia no bar da esquina tomar um café. O meu pai tinha um bar chamado Café do Compadre. O Chico ia lá tomar um cafezinho com ele constantemente. O Chico sentava numa praça, o Chico ia num cinema. Então, o Chico viveu uma vida comum, digamos assim, né? Como ele sempre gostou de um cidadão comum, a vida toda. Então, as pessoas que eram próximas a Chico tinham essa percepção dele, além da bondade. Muitos nem entendiam a mediunidade do Chico, o que seria aquilo, mas sabia da sua bondade, da sua amizade, da sua fidelidade. Então, o Chico, né, ele conviveu aqui como um cidadão, como um irmão querido de todos. Então, essa é a imagem. Depois que ele foi para Uberaba, né, digamos assim, ele já era Chico Xavier, né? Ele já tinha uma obra, não vou dizer consolidada, porque trabalhou muito, mas uma obra já em grande avanço. Conhecida, então, conhecida. Uma obra conhecida já. Né? Tanto a obra dele mediúnica, como a sua obra de cristão, né? De ser um homem bom. Então, quando ele foi para Uberaba, as pessoas já passaram. Ele entrou nesse eixo São Paulo, né? Ele saiu desse interior bravo, e acredito que aí ampliou muito as suas possibilidades de contato, as suas possibilidades de trabalho assistencial, né? Novos amigos surgiram, apesar de não desprezar os antigos. Então, novas possibilidades surgiram. Então, o Chico Xavier, quando ele foi para Uberaba, ele já era um Chico Xavier. Pedro Leopoldo viu a construção de Chico Xavier, né? Desde a sua infância até a sua partida para Uberaba, e continuamos acompanhando o Chico, e ele vinha aqui, era o mesmo Chico. O Chico aqui em Pedro Leopoldo, ele interessava pelos amigos, as novidades, né? Os casamentos. Ele vinha para uma vida familiar de amigos, independente do seu trabalho mediúnico, digamos assim, né? Então, a gente via a alegria, né, com que Chico aqui transitava quando a gente via o Chico aqui em Pedro Leopoldo. A noite de... Oi? É uma curiosidade que talvez não seja só minha. Naquela época em que praticamente o asfalto não era comum, estava começando os asfaltamentos, né? Como é que era o deslocamento entre Uberaba e Pedro Leopoldo? Tinha trem, tinha linha férrea, ou ele tinha que ir até Belo Horizonte para depois vir? Como é que era? Olha, Uberaba sempre foi uma cidade maior que Pedro Leopoldo, né? Eu lembro dos transportes que em ônibus as pessoas tinham até guarda-pó de linho para não sujar a roupa na poeira da estrada, né? O Chico, na década de 60, né, já estava mais desenvolvido, né? Então, e o Chico também travando novas amizades. Eu lembro muito do Chico chegando aqui, né, de carro. Sempre um amigo vinha trazê-lo, né? Alguém vinha acompanhando, que o Chico sempre teve esse pessoal todo em volta dele, né? E queria facilitar a vida dele, apesar de querer evitar. Mas, em alguns casos, eu lembro dessa movimentação do Chico dessa forma.
Ah, muito bem. Eugênio, agora, naturalmente, quando a gente coloca o título aqui, o Chico Xavier de Pedro Leopoldo, né? E você dizendo que ele sempre visitava Pedro Leopoldo, até porque os laços familiares aí estavam. Você nasceu, ele logo com você tinha 1 ano, ele mudou para Uberaba, você foi crescendo, tornou-se um menino, tornou-se adolescente, jovem, e o Chico visitando Pedro Leopoldo. Quais são as suas lembranças marcantes dessas vistas de Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Olha, eu lembro muito do interesse do Chico para as festas das mães da Companhia Industrial. Inclusive, a irmã dele falava que Chico, ele criou o Dia das Mães primeiro que foi oficializado, porque o Chico teve muito essa ligação de mãe, né? Então, como eu nasci na comunidade, eu lembro dessas festas, do interesse de Chico e muitas vezes participação dele, né? De levar essa mensagem, estar presente. O Chico vinha do Réveillon e queria saber como foi o Natal. Então, as lembranças que eu tenho do Chico, na minha infância, é essa, né? De pouca observação, evidentemente, né? Mas da alegria e, vamos dizer a palavra correta, a farra que era para a chegada de Chico Xavier, que era anunciada. Depois eu tive uma outra fase com o Chico, que já foi da década de 80, como eu disse, né? Eu descobri a obra mediúnica do Chico. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que Chico escreveu tanta coisa? Porque nós não éramos espíritas, eu não sabia, né? E apesar de ter uma frequência na casa de Dália, eles nunca reportaram nada da doutrina espírita, só a bondade de Chico. A gente via Chico recebendo prêmios, né? Sendo notícias, mas a compreensão era pequena. E também a história do Chico era assim que eu te contei, era de um grande amigo, né? Então era muito próximo. A gente não via essa personalidade tão exuberante que era do Chico, mas sentia. Então, aí nós começamos a estudar a doutrina espírita, aí fui ver a obra do Chico. Como eu contei antes, eu fui para o centro que ele fundou, a segunda casa fundada aqui em Pedro Leopoldo, para a assistência espiritual, que é o Grupo Meimei. Aí eu fui entender todo o trabalho do Chico, mediúnico. E interessante, em 2006 ou 2008, não lembro corretamente, nós fomos no encontro em Uberaba, fazia anos que o Chico tinha desencarnado, foi o primeiro encontro que as pessoas foram homenagear o Chico, porque enquanto encarnado as homenagens eram mais restritas e oficiais, não eram de amigos, porque o Chico não gostava disso, né? Então, eu vi tanto depoimento sobre Chico Xavier que eu me emocionei bastante. Aí eu fui ter a visão daqueles que conviveram com o Chico, que não conheceram o Chico aqui em Pedro Leopoldo na sua simplicidade, trouxeram relatos sobre ele, né? Então, foi uma outra percepção de Chico Xavier, que nos traz lembranças muito boas. Aí nós começamos a estudar Chico Xavier, né? Que é um pouco diferente. E antes de você descobrir o Chico, antes de você tomar contato com a obra mediúnica, e principalmente se entusiasmar com o conteúdo, saber realmente quem era o Chico, o seu pai, que era muito amigo do seu pai, desencarnou quando? Não, meu pai, graças a Deus, vai fazer 97 anos. Olha só! Agora, do mês que vem. Minha mãe tem 92 anos, eles vão fazer 72 anos de união, graças a Deus. Que maravilha! Olha aí, eu Já achando estou que... até. E me diz uma coisa, antes de você conhecer o Espiritismo, já jovem, né? Porque foi na década de 80, você estaria aí perto dos um pouco mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos. Antes de você conhecer e aprofundar a obra mediúnica de Chico, o seu pai, sendo amigo do Chico, qual eram as referências que ele dava do Chico, não sendo espírita, mas sendo amigo dele? Como é que ele situava o Chico? Olha, ele situava Chico como um grande amigo, né, como um homem muito bom. E meu pai era muito contador de casos, ele contava muitos casos do Chico, experiências com o Chico Xavier. Eu lembro de algumas, né? Como o pai passando de bicicleta, o Chico saindo do correio com a caixa de sapato italiano, e passou uma pessoa descalça, o Chico entregou para aquele homem o sapato.
Aí o pai falou com ele, Chico, meu filho, mas esse homem não vai saber andar com esse sapato, não. É um sapato italiano. Ele falou, Manuel, eu também não vou saber, não. Por isso que eu já dei. Quer dizer, ele falando desse trâmite do Chico aqui, contou uma experiência também, que eu não esqueço disso. Ele diz que o Chico, um dia, teve um caso de suicídio aqui em Pedro Leopoldo, e o Chico pediu, era conhecido dele de pai, essa pessoa, né? Então, ele falou, mas nós temos que orar muito para fulano de tal, porque a situação, eu tive lá no local e vi como que ele estava em vibrações pesadas para se libertar do corpo. Vamos orar para ajudar essa libertação. Então, o que eu vejo aí? Independente da religião, a proximidade com os amigos do Chico, falar das coisas mediúnicas, pelo menos com meu pai, era mais aberto. Eles tinham um diálogo mais e o pai contava outros casos também de pessoas que tiveram experiência com o Chico. Agora, aqui em Pedro Leopoldo é unânime, né? As pessoas que conheceram o Chico, as histórias têm sempre uma história para contar de que ou que viveu ou que presenciou, porque Chico era um cristão em ação. Então, por isso que a gente não para de escutar casos novos do Chico, né? Ele era um atuante na comunidade, ele ia de encontro. A periferia aqui de Pedro Leopoldo era de um ponto a outro. E Chico ele chamava de peregrinação, que ele ia fazer peregrinação socorrendo a todos que ele pudesse encontrar no caminho. E com isso ele formava, né, corações que pudessem acompanhá-lo nessa tarefa de assistência. Então, são várias situações que a gente vê do Chico, independente do trabalho dele no centro espírita, que muitas vezes ele não tinha nem companheiro, como ele conta no Parnaso, mas para o trabalho, para a convivência, o Chico era muito querido e as pessoas muito presentes ao Chico, entendeu? Aqui tem aquela ideia, Pedro Leopoldo não soube entender Chico, por isso que foi embora, Pedro Leopoldo não acolheu o trabalho do Chico, isso é mentira. O Chico foi muito bem acolhido aqui em Pedro Leopoldo, teve as dificuldades com um padre, não foi com todos, que inclusive eu brinco muito. O Chico é o único espírita que teve autorização do padre para seguir a doutrina, do Sebastião Scarzello, né? Então, a convivência do Chico aqui era de um cidadão muito presente, de um cristão muito presente, independente da religião, e depois que o Chico ele adquiriu a notoriedade, né? Aí Pedro Leopoldo passou a receber, como foi Uberaba, as caravanas das pessoas necessitadas que vinham procurar Chico. Aqui em Pedro Leopoldo, Chico ia de encontro. Era um pouco diferente, né? O Chico ele ia de encontro à carência, à necessidade, tanto material quanto espiritual, daqueles que aqui residiam. Porque cidade pequena, todo mundo conhece, sabe de todo mundo. Então, nós temos vários... Fosse contar os casos que nós escutamos, as experiências, são fantásticas. Com o Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. Então, o Chico foi uma figura que nunca foi esquecida. Eu lembro, no meu pai, você perguntou se ele comunicava, em 1970, ele mandou uma foto para pai muito bonita, para o meu pai muito bonita, ele com uma boina, uma foto até conhecida, que a gente já divulgou. Então, ele sempre esteve próximo aos amigos, né? Muito bom, Eugênio. E o seu avô entra nessa história ou não? Não. Avós não tem relação, não. Começa com o meu pai mesmo. Pelo menos que eu lembro, não tem nenhuma história, não. A história começa justamente, meu pai ele veio para Pedro Leopoldo ainda jovem, ele não morava aqui, ele veio em torno da década de 30, 40, né? E ele se ingressou na fábrica de tecidos, ele morou de solteiro lá nesse quadro, casou-se com a minha mãe, que era também uma tecelã, aí que houve esse envolvimento, né? Junto à comunidade, junto à família Xavier também, a partir daí que nasce essa amizade que perdura até hoje, graças a Deus. Que bonito, né? Então, o seu pai está com 90 anos e a sua mãe com 92, são 72 pai, 97. 97, meu Deus! E a sua mãe com 92?
É, 72 anos de casados? 72 anos de casados. Puxa vida. Graças a Deus. Bom, Eugênio, agora vamos passar para a sua fase de vivência espírita propriamente dita, em Pedro Leopoldo, uma cidade que recebe caravanas de visitantes que vão conhecer a cidade onde nasceu Chico Xavier também. O que você gostaria de destacar da sua vivência espírita, inclusive indo a Uberaba visitar Chico Xavier, colhendo dele as orientações? O que você gostaria de destacar desse ponto da sua vida espírita? Na verdade, é o seguinte, eu acho que o trabalho mediúnico nosso é uma programação, é uma responsabilidade que a gente assume e tenta fazer aqui com o auxílio dos benfeitores e dos amigos que reencarnam conosco. Como eu te disse, a nossa história começa aí, e eu fui para o Meimei sem ter noção de o que era aquela casa, né? Porque como surgiu, você sabe da história do Meimei? Tem que contar um pouco da história do Meimei para contar a minha história. O Chico atendia no Luiz Gonzaga segundas e sextas-feiras, né, em cartas consoladoras e receituários do Dr. Bezerra de Menezes. E depois de 1935, depois do lançamento do Parnaso, o Chico aos 21 anos, aos 35, Chico tinha 25, recebemos aqui em Pedro Leopoldo, eles receberam, que eu não era nascido, o Clementino de Alencar, um repórter, que fez um trabalho belíssimo, que virou até o livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Quem quiser conhecer Chico em Pedro Leopoldo, leia aquele livro. Então, ali, o Chico foi 3 meses capas de jornal, né? Era notícia central, e o Clementino, graças a Deus, fez uma bela reportagem sobre o trabalho do Chico, que trouxe mais caravanas, mais gente. E o Chico atendia a todos. Em 51, ele começou a falar com Arnaldo Rocha, que era então o viúvo da Meimei, como todos acho que conhecem bem essa história. Ele era um ateu, que pela identificação de Meimei passou a frequentar Pedro Leopoldo, e o Chico propôs, por instruções dos benfeitores espirituais, que fundasse um grupo, né, independente lá do Luiz Gonzaga, para os trabalhos de assistência social, espiritual, o trabalho da desobsessão. Então, essa casa foi fundada com alguns amigos e familiares do Chico, até uma coisa que a gente pouco vê falar, que parece que a família do Chico ninguém trabalhou mediunicamente, né? Então, lá a gente resgatou essa história do Chico, trabalhou com os familiares, as irmãs eram médiuns, os irmãos trabalharam com ele. A Cidália, que foi a última irmã a desencarnar, ela trabalhou até 2015, aos 91 anos de idade, como médium sonambúlico. Então, era um trabalho reservado, né, para assistência espiritual. O Chico ali não fez psicografia, só fez a psicofonia, e foram gravadas essas mensagens através do gravador do Arco Pastorino, que veio a se transformar em 2 livros, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, em 55 e 56. Então, nós entramos nesse cenário para o trabalho mediúnico. E fomos recebidos, né, por autorização do Chico, pelo Geraldo Benício Rocha, major, que é irmão de Arnaldo Rocha, que dirigia a reunião nesse período. E ali nós iniciamos a tarefa mediúnica, que era uma tarefa nossa. Então, nós começamos a trabalhar na reunião de desobsessão na quinta-feira, tinha os nossos grupos de estudo no sábado, fundamos uma reunião pública na segunda-feira, que foi através do grupo Chiquinho Carvalho. Hoje é fundido com o grupo Meimei. Então, ali nós descobrimos a nossa tarefa, que era a continuidade desse trabalho fundado por Chico, que é a reunião de desobsessão, né? Em 1990, que foi o desencarne do Geraldo Benício Rocha, final de 89, que nós assumimos a direção da casa, né? Então, aquilo tudo que eu achei que eu procurei de ingressar no Meimei, de ir trabalhar lá, apesar de estar no Sheila, que também é uma casa irmã, que foi fundada na sede do Meimei em 54, pelo José Flaviano Machado, amigo do Chico. Então, nós demos continuidade a essa tarefa do Meimei, que, graças a Deus, estamos até o dia de hoje, e é uma experiência muito rica, né, de estar nesse trabalho, compreendendo esse trabalho, e tivemos a felicidade
de encontrar 88 mensagens que não foram publicadas no Meimei, com a partida de Chico Uberaba em 59, as mensagens até 58, que nós lançamos uma obra chamada Registros Imortais, em 2013, nós achamos em 2012, que nós fizemos um resgate histórico dessa tarefa mais íntima que Chico trabalhou. Era uma tarefa que até 2010 nem era muito conhecida no meio espírita, de tão reservado que foi esse trabalho do Chico. Então, nós estamos lá, resgatamos também, através da Versátil Vídeo, né? Algumas gravações obtidas nessas reuniões, originais do Chico mediunizado, que hoje nós temos em pendrive, cedida pela Versátil Vídeo para o Meimei. E estamos lá, graças a Deus, né? Fizemos agora 70 anos de fundação da casa. E se me permite uma curiosidade sobre a casa, não sei se vocês sabem, quando o Chico recebeu essa orientação para fundar um grupo mediúnico, ele iniciou em 52, né? Logo depois, André Luiz começa a fazer o que? O trabalho dos domínios da mediunidade, que é o André Luiz, Hilário, observando uma reunião mediúnica. E o Chico nos revelou mais tarde que era o Grupo Meimei, que foi estudado na obra de André Luiz. Então, o Meimei foi um laboratório para esse livro, que foi lançado em 55, justamente com o livro Instruções Psicofônicas. Então, ali tem uma história, né, muito, muito edificante do trabalho mediúnico do Chico e de um trabalho mais íntimo que ele fez durante toda a vida. Então, a gente se sente muito feliz de estar na casa, né, nessa tarefa, em nome de Deus. Eugênio, você citou aí o resgate dessas mensagens que vocês localizaram. Isso saiu em livro, Registros Imortais, foi isso? Isso, na verdade, 2012 foi os 60 anos do Meimei. Então, Arnaldo Rocha estava encarnado, foi localizada essas gravações, nós fizemos uma reunião comemorativa, simples, lá no Meimei, com o lançamento da reprodução dessas mensagens obtidas. E, na oportunidade, eu procurei o gravador para que pudesse fazer uma exposição dele lá, porque o gravador existia. E, junto ao gravador, nós localizamos uma pasta que nos disseram, sou Geraldo Leão, que era as mensagens originais obtidas ali, que tinham sido publicadas. Se eram originais, não podia estar ali, estaria juntamente com a editora. Então, eu pedi que me emprestasse a pasta para me fazer uma pesquisa. E qual não foi a nossa surpresa? Que eram mensagens inéditas. O Voz do Grande Além foi até setembro de 56. Eu localizei mensagem de outubro de 56 a 58. Então, foi um motivo de grande alegria. Essa pasta continha as anotações de quem trabalhava com Chico, dos espíritos comunicantes, enfim, todo um documento, né, documentada a história daquele período. E aí nós tínhamos a ideia de Arnaldo ainda estava encarnado com 90 anos, nós tínhamos a ideia de trabalhar a parte burocrática do livro, né? O lançamento depois dos direitos autorais terem sido cedidos. Então, o que nós fizemos? Organizamos, mas nesse período o Arnaldo desencarnou. Eu ia fazer uma surpresa para ele, ele me fez primeiro. Então, aí eu estava dirigindo a casa, então, evidentemente, nós assumimos esse papel e depois nós entendemos, porque nós, como continuadores na casa, tínhamos obrigação de fazer uma pesquisa, de fazer esse resgate. Já que foi um trabalho íntimo, depois da desencarnação desses amigos, nós fomos fazer o trabalho de resgate. E o material encontrado nos possibilitou esse resgate de quem trabalhava com Chico, um acervo fotográfico, as mensagens, contar a história, fazer entrevista com pessoas ainda encarnadas. Então, foi um estímulo. E foi documentado tudo nesse livro, que chama Registros Imortais, foi publicado pela editora Vinha de Luz, que está à disposição de todos. É um trabalho que Chico deixou bem interessante. E, sabe, uma observação, as mensagens ali contidas, se fossem publicadas na época, teria que usar pseudônimos, porque espíritos recém-desencarnados
do meio religioso, tanto evangélico, católico e espírita. Então, nós não precisamos, 60 anos após, né, fazer esse subterfúgio, nós podemos publicar os nomes. E, então, foi bem interessante, porque dá outro sentido à obra, entendeu? A obra não fica perdida de 60 anos, né? Ela ficou guardada para que pudesse ser trazida nesse momento, nessa hora, bem interessante, as mensagens ali contidas. Tem até comemoração dos 100 anos da doutrina espírita em 1957. Então, o livro está disponível, editora Vinha de Luz, você está vendo aí o nome do livro na tela, livro Registros Imortais, editora Vinha de Luz. Você não terá dificuldade de encontrar na internet a editora Vinha de Luz. Não. Quem quiser adquirir. Não, tem Candeia, tem todas as editoras, todas as livrarias, né, tem utilizado. É importante a gente disponibilizar a informação, porque muitas pessoas podem se interessar, então está aí, você não vai ter dificuldade de encontrar o livro, que está disponível. E se alguém quiser, pode entrar no e-mail atendimento@casadechicoxavier.com.br. Deixa eu colocar atendimento@casadechicoxavier.com.br, que a gente envia pelo correio, só mandar endereço. Olha lá. Bom, e tem o pendrive também. São mais de 30 mensagens originais do Chico recebendo Emmanuel, André Luiz, Padre Eustáquio, são mensagens. A gente vê a postura mediúnica do Chico, né? Diante, e a manifestação desses espíritos em trabalho original do Chico lá no Meimei. Que maravilha, Eugênio. Eugênio, eu estou imaginando aqui que você, estando em Pedro Leopoldo, adulto, integrado com a atividade espírita, integrado plenamente com o movimento, você deve ter ido muitas vezes a Uberaba também visitar o Chico. Você gostaria de contar episódios da sua vida, da sua convivência pessoal com o Chico, aquele mais marcante, aquele momento que foi fundamental para você? Isso é importante para nós. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar com o Chico, a vinda dele, que olha meu comodismo. Ele vinha no final do ano, sempre era agendado um café na casa de Dália, na casa de Luísa, em que a gente era convidado a estar junto. Então, meu contato mais próximo com o Chico foi nesses períodos, até a década de 90. E depois da década de 90, o Chico entrou em declínio físico, né? A viagem se tornava mais penosa. Então, meu contato com o Chico era mandar, uma vez que Dália foi, mandei fitas gravadas para ele, que ele gostava de fotografar com músicas como Mantovani, Românticos de Cuba, ele gostava desse tipo de orquestração. Mas tem um episódio aqui, aliás, até dois, que a gente sempre usa, de uma visita que o Chico fez. Nós estávamos na casa de Dália, e a casa de Dália tinha uma porta que tinha uma vidraça, que hoje em dia quem estava sentado. E essas visitas eram sempre depois da meia-noite, né, que a gente gozava de um pouco de tranquilidade com a presença de Chico. Então, bateram na porta, querendo entrar. O Chico: pode entrar, meu filho. Aí chegou um rapaz, nós naquele papo animado, e queria falar sobre a cultura racional, que era o assunto do momento na década de 80, né? Sobre aquele universo em desencanto, que nós nem temos conhecimento para avaliar. Mas o Chico escutou esse rapaz falando 40 minutos, roubando o nosso tempo com o Chico. Na nossa mente era isso. A gente queria mais ouvir do que falar, né? E esse rapaz falou, o Chico não manifestou nada, né? E ninguém ia falar, interromper a conversa. Apesar de a gente estar bem incomodado, já teríamos muitas respostas para o rapaz. E o Chico ouviu aquilo pacientemente, 40 minutos, 40, 45 minutos. Quando terminou, o rapaz vira para Chico e fala assim: e aí, senhor Chico Xavier, o que o senhor tem a me dizer disso tudo? Aí todo mundo entrou em suspense para saber o que Chico ia falar, né? Sabe o que ele falou? Ô, meu filho, achei isso tão complicado, eu não entendi nada, eu vou ficar com a doutrina espírita, né? Você me perdoa? Olha para você ver, entrar em contenda desnecessária, né? Eu falei: não entendi nada, achei complicado demais.
Aí nós somos dele, Chico nem deve ter ouvido, ele devia estar ocupando a mente e o coração dele com outras coisas, enquanto o rapaz desabafava, né? Então, essa é uma experiência para Chico, a gente vê como saber usar a palavra e não usar a palavra. O silêncio responde tudo, né? Então, foi uma das experiências. Uma outra que eu tive com o Chico, foi que eu gosto muito de televisão, né? E via aquele movimento, tipo, o Chico não deve nem assistir televisão, coitado. Era um entretenimento da época, né? Hoje tem muita coisa. A televisão, era, na década de 80, era o auge, né? Aí eu perguntei para o Chico, ô Chico, o senhor assiste novela? Ele falou, não, meu filho, pouco, mas essa que está passando aí eu estou gostando, é o Rock Santeiro. Ah, é, Chico? É, mas o capítulo que eu mais gostei foi o dia que o senhorzinho Malta abriu o armário. Ele falou, hoje eu vou pôr a peruca igual de Chico Xavier. E é mesmo. Meu Deus, Chico deve estar achando que eu perguntei por causa da peruca do senhorzinho Malta. Quem tem mais aí de 50 deve saber do que eu estou falando, né? Então, o Chico era essas surpresas, né, agradáveis. O Chico preocupava com o desencarne dos artistas, sem querer se promover, dar notícias, entendeu? Vamos orar por Elis Regina, em 82, que a desencarnou. Uma voz tão maravilhosa, uma alma que foi tão sofredora. A gente queria notícia, mas a simplicidade do Chico, né? Tem um amigo nosso, o John, ele conta muito isso. Ele diz que ele é fanático a Elvis Presley. Então, ele falou, senhor Chico, você tem notícia de Elvis Presley? Ele falou, meu filho, não tem não. Se você tiver, você me dá, viu? Porque ele era aquela simplicidade, ele queria estar nesses momentos muito comum a todos, né? Não queria ser tratado com essa elevação que tanto ele tinha, mas ele sabia espargir a sua luz, né? Com simplicidade, com humildade, com amor. É realmente uma personalidade ímpar, né? Nós estamos aqui no início de 2023, os primeiros meses, daqui a pouco nós adentramos o dia 2 de abril, abril está muito próximo, e aí nós vamos nos lembrar, vamos nos recordar do nascimento de Chico Xavier. Então, essa entrevista com o nosso Eugênio aqui é muito apropriada para esse momento, é uma espécie de, até uma manifestação de gratidão por esse espírito que esteve no planeta, esteve no Brasil, cumpriu a sua tarefa de maneira tão brilhante, deixou um legado de luzes para todos nós. Eugênio, nós estamos aqui com 46 minutos de conversa, uma conversa muito produtiva, e eu quero deixar para você esses últimos 10 ou 15 minutos que tenhamos ainda, ou se for menos também não tem problema nenhum, você vai ficar muito à vontade. Eu gostaria que o seu coração se dirigisse aos espíritas de todo o Brasil que vão ver a nossa conversa, isso vai se espalhar, a gente divulga bastante, muita gente vê. Você trouxe informações aqui novas, digamos, né? Porque estamos habituados ao Chico de Uberaba e pouco se fala do Chico de Pedro Leopoldo, né? Então, é uma oportunidade muito valiosa para nós. Então, eu quero deixar o seu coração falar à vontade, porque você, muitas coisas talvez eu não tenha perguntado, e você tem um tesouro aí da sua experiência, da sua lembrança, da sua memória, e eu quero deixar você à vontade, sem perguntar nada, porque eu sei que vai sair aquilo que o teu coração está dizendo. Fique à vontade, Eugênio. Inclusive, eu vou me excluir da tela aqui, porque possivelmente eu vou usar a sua narrativa de agora para um programa de TV que nós temos aqui em Matão, e eu vou utilizar a sua narrativa para levar ao programa. Então, eu vou me excluir na tela, você não estranhe, eu vou deixar você falar, porque depois eu corto esse pedacinho e aproveito a gravação para termos a sua presença aqui, possivelmente para exibirmos lá em abril, na Semana do Chico, vai ser uma oportunidade muito valiosa. Então, eu até pediria a você, no início da sua fala, depois que eu me excluir aqui, eu vou silenciar o meu microfone, que você saudasse os telespectadores, quem está assistindo a entrevista aqui vai entender esse procedimento, e depois você agradece, você pode usar aí até 12 minutos, que é o tempo do programa. Fique à vontade, muito obrigado, meu caro Eugênio. Tá certo, pode deixar. Olá, pessoal, é com alegria que estamos aí junto a vocês nesse dia, trazendo a lembrança do nosso querido Chico Xavier,
nascido aqui na cidade de Pedro Leopoldo, onde eu me encontro, na residência onde ele viveu de 58 a 59, e fazendo essas reflexões sobre a vida de Chico Xavier, né? Esse cidadão, esse cristão, esse médium com Jesus, que um legado tão intenso deixou para todos nós, né? Com experiências fantásticas, com exemplos, né? que o dignificam intensamente. Nós temos uma carta de um amigo do Chico, do Geraldo Benício Rocha, o major, foi dirigente do Grupo Meimei por muito tempo. Ele escreve o seguinte para o cunhado de Chico: nós sabemos que por onde passa o nosso Chico, aí se fixa a tribuna do espiritismo do Brasil e do mundo. Os exemplos de humildade são mais difíceis de serem imitados, mas os da fantasia são fáceis por agradarem aos olhos. Então, eu acho bem interessante essa fala do major, nos alertando, né, que dentro desse legado tão fantástico que o Chico nos deixa, né, um patrimônio intelectual vastíssimo através da sua mediunidade, mas os exemplos dele são bem mais difíceis de serem seguidos. Às vezes até é fácil da gente contar, né? Mas é de perceber. Nós temos uma fala de Emmanuel, que quando o Chico foi estudado pelo repórter Clementino de Alencar, no ano de 1935, o Chico, aos 25 anos de idade, recém-lançado o livro Parnaso de Além Túmulo, que esse repórter do jornal o Globo veio fazer um estudo sobre a mediunidade e o trabalho do Chico com uma visão jornalística, e foi autorizado pelo benfeitor Emmanuel. E numa mensagem escrita em italiano, o Emmanuel escreve o seguinte: o trabalho de Francisco Cândido Xavier foi determinado. Quero somente demonstrar que a imortalidade é a verdade. Não precisamos de cores ou adjetivos para ilustrá-la. Os exemplos geralmente são melhores do que as palavras. Isso foi escrito por Emmanuel. Então, através do exemplo de Chico Xavier, nós vamos ver a efetividade do seu trabalho, da sua tarefa mediúnica junto a todos nós. Eu costumo dizer, né, que o Chico escreveu mais um capítulo em vida do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ele veio acrescentar, através desse trabalho magnânimo, a sequência ou a expectativa que os benfeitores espirituais têm de todos nós para que possamos seguir os seus exemplos, né? Então, o Chico, ele escreve em 1931, um livro lançado em 1932, né? Ele fala de si mesmo, que ele adquiriu através daquele contato com a espiritualidade, no caso da sua irmã, a fé inabalável que deveria acompanhá-lo até o fim dos seus dias. E foi o que o Chico fez através do seu exemplo e do seu trabalho ao longo dessa experiência na Terra. Tanto é que o Chico, apesar de ser avesso aos títulos, né? O Chico, ele recebe várias homenagens em que ele dedica ao movimento espírita, à espiritualidade, aos espíritas, né? Como mais de 100 títulos de cidadão honorário. Foi eleito em 2000 como o mineiro do século XX. Em 2006, ele foi considerado o maior brasileiro da história, feito pela revista Época. E em 3 de outubro de 2012, no dia do aniversário do Allan Kardec, nosso mestre de Lyon, Chico foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos e está figurando, dentre todas as personalidades do mundo inteiro, de cada país, representando o nosso Brasil,
levando o nome, né, o seu nome e o seu exemplo e a sua obra para a humanidade. E não podia deixar de ser, em 2019, foi inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília, né, como reconhecimento do cidadão que o Chico foi, dentre outros títulos, como a Medalha da Paz, né, a Comenda da Paz pelo Estado, enfim. O Chico, ele culmina com esses 2 títulos, que seria o maior brasileiro de todos os tempos, e Heróis e Heroínas da Pátria, em 2021, que ele é inscrito. E o Chico, na sua simplicidade, né, ele dá a maior mensagem. Quando a gente fala do Chico, a gente reúne tanta coisa. Um repórter um dia nos disse o seguinte, depois de várias entrevistas aqui em Pedro Leopoldo, ele falou: o Chico é um oceano, e eu só vou conseguir levar um pequeno aquário. Olha que maravilha, né? E o Chico, falando disso tudo, o que ele fala? A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Então, nosso agradecimento ao Chico, agradecimento aos amigos que nos convidaram e desejamos a vocês tudo de bom. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem em paz. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.